do Salvador. Veja, o Sinédrio foi pego de surpresa pelos magos do Oriente. Eles conheciam a palavra, 400 anos sem ouvir a voz de Deus, só praticando a liturgia, praticando o sacrifício, mas nunca mais haviam ouvido a voz de um profeta sendo usado por Deus ali para advertir, admoestar, chamar a atenção e ensinar o povo. Estava literalmente Deus em silêncio. Deus manda João Batista prepara o caminho, o Sinédrio se sente incomodado com isso, vai lá falar com João Batista para saber quem mandou ele fazer aquilo, quem é ele, se ele era Elias, se ele era ungido, se ele era o Messias, e ele fala: eu sou a voz que clamo no deserto, eu não sou o Messias, tá? E aí de repente, do nada, eles tranquilo, Herodes recebe uma visita, os judeus recebem uma visita dizendo de 3 magos, falando a respeito que o rei dos judeus havia acabado de nascer, mas o povo de Deus não havia recebido nenhum recado, nenhum sinal, nenhum anjo para aparecer para eles e falar: olha, é o seguinte, o rei de vocês nasceram, tá? E literalmente isso foi revelado aos gentios, tá? Por isso que o texto bíblico, você vai entender às vezes a expressão assim: os últimos serão o primeiro e os primeiros serão os últimos. Já ouviu esse texto? Então isso é o fato, ou seja, aquele que era religioso, aquele que era detentor da palavra de Deus do Velho Testamento, que na verdade estava preocupado com a liturgia e não preocupado com frutos de arrependimento, onde o machado, Jesus Cristo, já está sendo colocado aí na hora. E confirmou o que João Batista disse, que o machado foi colocado entre nós e que literalmente ele vai colocar o seu juízo sobre nós. E o interessante, irmãos, se você ver aqui, o Sinédrio ainda vai falar, vou continuar lendo aqui para você ver, versículo 3. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, né? E com ele toda Jerusalém, então convocando todos os principais sacerdotes e escribas, ou seja, o Sinédrio, né? A liderança do povo judeu, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Eles não sabiam. Eles conheciam a palavra, mas não sabiam aonde o Salvador estava, onde estava já que o rei é deles, como é que você não sabe onde está teu rei, rapaz? Foi isso que Herodes fez, tá? E aí no versículo 5 ele diz: em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Veja, ele sabe que Jesus nasceria em Belém da Judéia, mas ele não sabia aonde estava. Os magos sabiam, mas eles não sabiam, porque Deus não havia se revelado para eles a respeito do seu Salvador. Eles conheciam o texto. Olha o versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá? Porque de ti sairá o guia, que há de apacentar ao meu povo Israel. Com isso, Herodes tendo chamado secretamente os magos, veja, Herodes viu que não podia confiar no Sinédrio, porque nem o Sinédrio sabia onde estava, mas os magos tinham certeza aonde estava Jesus. E aí então ele fala assim, inquiriu eles, né, deles, com precisão quanto tempo em que a estrela aparecera, né? E enviando a Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. Quando tiverdes encontrado, avise-me, para que eu também ir adorá-lo. É claro que a intenção de Herodes não era adorar o Cristo, era matar o Cristo, pois Jesus Cristo também subjugava o reinado de Herodes. Veja, o Sinédrio citou a palavra, confirmou o nascimento de Cristo no local onde Cristo nascera. Porém, eles não sabiam, eles também não adoraram, eles não fizeram mais nada. Mateus não relata mais nada. E este fato que Mateus está contando é um fato que muitas vezes até os próprios judeus que ele vai evangelizar ouviram falar sobre essas coisas. Olha, a gente estava desapercebido, nós conhecíamos a palavra, mas nós fomos avisados pelos magos do Oriente que viram a estrela de Belém, aonde estava profetizado no livro deixa eu ver o profeta aqui que fala, quem é o que profetizou? Realmente é Isaías, tá? Mas deixa eu só confirmar aqui. Peraí, não vai embora não. Isaías não... Aqui está dizendo Malaquias. Deixa eu ver se é isso mesmo, tá? Ou Malaquias ou Miqueias. Deixa eu ver aqui. Peraí. Vamos ver Miqueias primeiro. Eu acho que é o Miqueias, hein? 5:2. Vamos ver. É isso mesmo, tá?
em Miqueias, deixa eu ver. O texto diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar um grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas as origens são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Tá conseguindo ver isso aí, irmãos? Conseguiu enxergar isso aí agora? Então veja, é uma confirmação do livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, é o que eles conseguiram citar aqui a respeito de onde nasceria o nosso Salvador. Mas o texto de Mateus não fala que eles montaram uma comitiva para ir com magos, não montaram uma situação para que eles pudessem procurar a respeito de Jesus. Eles não se interessaram em buscar o Salvador, mas os gentios foram atrás do nosso Salvador, os magos. Chegando os magos, então ofereceram lá, fizeram uma oferta, né? Primeiro eles entrando na casa, aí você vai ver isso no versículo 10, 11, E vendo eles a estrela, alegraram-se grande e intenso júbilo. Olha como esses magos estavam, irmãos. Versículo 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Veja aqui, amados, que os magos adoraram Cristo e não a Maria, tá? Então, assim, eu sei que os irmãos católicos muitas vezes falam: a gente não adora a imagem, mas vocês fazem orações pelos santos, oram pela Maria. Maria não pode interceder por nós. Não há nenhum texto bíblico que fala que Maria é intercessora. É um costume dogmático da Igreja Católica. É um erro teológico da Bíblia. A Bíblia fala que os magos vieram adorar o Salvador, o Cristo, e não a Maria. Esse prostrados-se e adoraram é referente a Cristo Jesus. E o que eles ofertaram? 3 itens importantes. Ouro. O ouro tipologicamente representa a divindade de Cristo, dizendo que ele é Deus. Veja que a oferta que está dada não foi dada aleatoriamente. Se você entrar no lugar santíssimo, lá dentro do templo, você vai ver que está todo forrado por ouro. A arca é feita de ouro por dentro e por fora. Para quê? Para demonstrar Deus, a divindade, o seu poder, a sua onisciência, tá? Então, este presente, este reconhecimento dos magos, entregando o ouro para Cristo, além de ajudar ele no Egito, que ele vai ficar 3 anos ausente, né, até Herodes morrer, é dizendo: Jesus Cristo é Deus. O ouro representa a divindade de Deus, tá? É o metal mais nobre dentro de tudo que possa encontrar dentro da face da terra, é o que tem mais valor, né? E o ouro, dentro da liturgia judaica, representava a deidade, a divindade de Deus. O incenso é sinal de adoração, é aquele que é digno de receber adoração, exaltação, clamor, intercessão. É para ele que você vai interceder. Então veja, os magos reconheceram a deidade de Cristo como Deus e agora estão oferecendo a sua oração, a sua adoração ao único Deus que pode nos salvar do pecado. E terceiro, a mirra, o perfume, representando então que Cristo ia perfumar toda a humanidade com a sua palavra, com a implantação do reino dos céus a partir deste momento. Olha que bênção, tá bom? Só para os irmãos entenderem um pouquinho aí do texto, entender o contexto a respeito disso. Tudo na Bíblia, irmãos, tem um propósito, tem um significado, está pautado dentro do Velho Testamento, está sendo confirmado no Novo através de Cristo. Por isso que Hebreus fala que o Velho Testamento é a sombra de Cristo, ou seja, o Velho Testamento não é Cristo, mas Cristo é o Velho Testamento. Ele é o cumprimento do Velho Testamento em carne e osso. Eu não tinha condição, você não tinha condição de cumprir a velha aliança, de cumprir a lei de Moisés, mas Cristo cumpriu em nosso lugar, tá?
Diante disso, irmãos, o anjo do Senhor avisou José, e José precisou ir embora para o Egito, porque Herodes pediu para matar todas as crianças, literalmente a partir dos meninos, né? No caso dos meninos, a partir de 2 anos para baixo. Você vai ver isso no versículo 16 em diante, falando assim, Mateus capítulo 2, versículo 16, diz: Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu Herodes grandemente, mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com que precisão se informara os magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, planto, choro, grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Então veja, essa perseguição, né? Esse infanticídio que teve, Herodes tentando interferir no plano de Deus para implantar o reino de Deus aqui na terra. Herodes literalmente então faz o infanticídio. Ele mata as crianças de Belém e ao redor os meninos, né? No caso os meninos abaixo de 2 anos para baixo. E aí, por que Mateus faz a questão de registrar isso? Porque ele está evangelizando os judeus. E é um fato que aconteceu na vida dos judeus, que foi um fato que marcou para sempre a vida daqueles judeus. Lembrando eles a respeito do sinal, que havia um grande clamor, um grande choro, porque Raquel estava planteando a perda dos seus filhos. E muitos dos judeus que iam ler ali, iriam lembrar que perderam seus pais, seus netos, seus filhos, diante daquele processo, das crianças que estavam ali e que agora estavam ouvindo o Evangelho. Então assim, não era algo alienado. Mateus estava falando de um fato que aconteceu, que normalmente foi passado de geração em geração. Olha, veio o mago, anunciou o rei dos judeus, e de repente houve uma grande perseguição. Herodes mandou matar as crianças. Lembra do teu irmão? Lembra do teu primo? Lembra do teu filho? Lembra do teu neto? Todos eles morreram. E isso se cumpriu então a palavra de Deus sobre o clamor de Raquel em Ramá. No caso, ouviu-se o clamor de Ramá, pranto e choro, grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos inconsolavelmente, porque não mais existiam. Olha aí, amados. Não está colocado à toa, está aqui colocado para você ver a palavra de Deus. Jeremias havia profetizado isso há muitos anos atrás, tá? E então Deus orienta a José e Maria a retornar, porque Herodes havia morrido, né? Depois de 3 anos mais ou menos, Herodes havia morrido. Então o José teve um sonho e o anjo falou: pode voltar, volta para Israel, porque Herodes, aquele que queria te perseguir, aquele que na verdade queria matar o Salvador, ele está morto, tá bom? Muito bem, amados, estamos chegando ao fim, né? Não vou dar continuidade aqui, a gente está chegando ao fim da programação. Vamos orar e agradecer a Deus, tá? Vamos orar e agradecer a Deus. Espero que você tenha entendido, tenha compreendido o texto e que você possa então crescer na graça e no conhecimento.